Olá, queridos alunos, professores, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para iniciar mais um subsídio teológico, bíblico, e dessa vez nós iremos abordar a lição de número 7, que estamos trabalhando na revista sobre o tema vocação. A lição de número 7, ela tem por título A prioridade na pregação do Evangelho. Os objetivos dessa lição é reforçar o entendimento sobre o que é o Evangelho do Reino de Deus, compreender a prioridade na pregação do Evangelho em nossa vocação, refletir sobre o que é evangelismo. Nosso Para Refletir diz o seguinte: tudo que faremos como representantes de Deus e sacerdotes do seu reino, dependerá do poder que o Espírito Santo nos concede, inclusive na pregação do Evangelho. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em dois textos ou duas passagens bíblicas. Primeiro, Atos do capítulo 1, no versículo 5 ao versículo 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Querido professor, querido aluno, essa lição a gente começa a trabalhar a partir do que nós podemos considerar que é a nossa vocação, ou seja, aquilo que nós fazemos como representantes de Deus. Nós já entendemos na lição anterior que não há essa separação entre sagrado e secular, que tudo aquilo que nós fazemos para Deus é para a glória de Deus, que todas as esferas da vida nós somos chamados para representar o Senhor. Mas a partir dessa lição nós começamos a trazer isso para um âmbito mais prático, certo? Então, no tópico 1 da nossa lição de hoje, nós vamos abordar, que tem por título, a mensagem do Evangelho. A nossa abordagem, ela vem para trazer essa realidade para o nosso jovem mais uma vez. Por que mais uma vez? Se a gente já entendeu no passado, em lições passadas, sobre o que é o Evangelho, que o Evangelho é uma boa notícia, de que é o Evangelho que nós viemos anunciar, assim como Jesus primeiramente anunciou, que é o Evangelho do Reino de Deus, que vem para transformar todas as realidades, que vem para redimir todas as coisas. É importante a gente pontuar isso daqui, porque muitas vezes nós temos em nossa sala de aula, na classe em que nós estamos ali instruindo os jovens a respeito do Evangelho, nós temos muitos jovens que ainda não tiveram encontro com Jesus. De que eles precisam, antes mesmo de falar com eles sobre vocação, nós precisamos trazer essa realidade que eles precisam nascer de novo, que eles precisam ter um encontro com Jesus. Então, de maneira mais prática, reconhecer que eles são pobres de espírito, como diz o texto em Mateus capítulo 5, versículo 3, de que eles precisam de um Salvador, que eles precisam se arrepender e crer na mensagem do Evangelho, para que aí sim eles possam viver a partir da vontade de Deus. Dessa forma, agora salvos, eles possam sim agora caminhar nessa direção de serem representantes do Reino de Deus, de viverem a vocação que Deus tem para eles. Porque se eles não experimentarem esse novo nascimento, se os jovens não nascerem de novo, todo esse discurso, toda essa conversa sobre vocação, sobre representar Deus, vai ser inútil. Mas se eles tiverem um encontro com Cristo, tudo aquilo que nós vamos construir a partir desse entendimento, inclusive a partir desses fundamentos que nós compartilhamos até agora, até a lição 6, e agora introduzindo na lição 7, passa a fazer sentido para a vida desses jovens. Porque só é possível compartilhar o Evangelho, só é possível pregar o Evangelho, só é possível anunciar o Reino de Deus quem já teve esse encontro com Jesus, quem já nasceu de novo. Caso contrário,
essa ideia sobre vocação, esse tema sobre vocação, não vai fazer sentido. Porque a partir daqui é que nós começamos a trabalhar sobre a edificação da igreja, nós começamos a trabalhar sobre como o Espírito Santo age em cada esfera da vida humana e como nós devemos nos conduzir a partir dessas verdades. Então, nesse primeiro tópico, nós trazemos de novo a importância de que o jovem ele tenha esse encontro com Jesus, de que o jovem experimente esse novo nascimento e aí sim ele passa a ser um representante do reino de Deus. Caso contrário, essa ideia de representar Deus em todas as esferas da vida passa a ser um assunto até mesmo chato e cansativo. Mas quando você agora nasce de novo, torna-se habitação do Espírito Santo, essa ideia de representar a Deus, de pregar o Evangelho, passa a fazer todo sentido. Porque o próprio Espírito Santo produz dentro de nós esse anseio de anunciar a outras pessoas a mesma mensagem que tem nos resgatado da condenação eterna, que tem nos trazido para o reino de Deus, que tem dado sentido à nossa existência. Então é a partir dessa perspectiva que nós queremos trabalhar. De que antes de anunciar o reino de Deus, antes de pregar o Evangelho, o jovem precisa ser alcançado por esse reino, precisa ser alcançado por essa mensagem, precisa ter essa chave virada dentro dele, para que ele possa agora enxergar esse reino pela fé e possa se conduzir a partir dessa verdade, representando o reino dos céus. Já no tópico 2, diz o seguinte, que nós fomos enviados após nascer de novo. Se nós pararmos para pensar, como já foi abordado anteriormente, Jesus ele é o caminho, Jesus ele não é o porto seguro. Então ele é o caminho pelo qual nós vamos. E esse caminho que nós percorremos, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva a Deus, que é o caminho para a eternidade, enquanto nós estamos percorrendo esse caminho, nós cruzamos com pessoas, certo? E ao cruzar com essas pessoas, que em sua grande maioria ainda não nasceram de novo, em sua grande maioria estão mortos espiritualmente, em sua grande maioria não tiveram encontro com Jesus, nós temos a oportunidade de anunciar o reino de Deus também para elas. Então, aqui, a ideia é apresentar para a juventude, para os nossos alunos, que se eles foram alcançados por esse reino, eles precisam, antes de mais nada, na sua vocação, pregar esse reino, pregar o Evangelho, pregar essa boa notícia. E nós vamos ver duas passagens que nós consideramos essenciais para falar sobre pregação de Evangelho, sobre a pregação do Evangelho, para esse tema que é vocação. A primeira passagem se encontra em Mateus, capítulo 28, e a segunda passagem se encontra em Marcos, capítulo 16, que é o que vai dar base para os dois subtópicos que iremos trabalhar nessa lição, ou pelo menos nesse tópico. O primeiro subtópico é o de evangelismo, que está pautado em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, onde Jesus ele vai deixar claro que devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. O texto de Marcos traz um entendimento de que nós precisamos oferecer às pessoas o remédio que vai trazer cura para a doença da alma que eles possuem, a doença espiritual que eles possuem. Que da mesma maneira que outrora nós também estávamos acometidos com essa doença. E não pregar o Evangelho é esconder o remédio que essas pessoas tanto necessitam, é condená-las à morte eterna. Então nós precisamos trazer também aos nossos jovens esse senso de urgência para a pregação do Evangelho. Essa urgência de compartilhar o Evangelho, de apresentar Jesus
As pessoas, porque fazer isso é nada mais, nada menos do que um ato de amor às pessoas. Se nós amamos as pessoas, nós pregamos o evangelho para elas. Porque talvez esse contato que essas pessoas tenham conosco seja a única ou a última oportunidade que essa pessoa vai ter antes de experimentar a primeira morte, que é a morte física. Então, o fato de nós cruzarmos o caminho dessas pessoas é uma oportunidade que nós temos de apresentar Jesus para elas, para que elas possam ser salvas, para que elas possam viver eternamente, e que talvez, se esse for o último dia delas, elas vão morrer fisicamente para essa vida, mas elas vão também, num abrir e fechar de olhos, perdão, Giva, num fechar e abrir de olhos, num piscar de olhos, simplesmente viver eternamente no reino de Deus. Então, algo interessante que a gente vê Jesus abordando aqui, que Marcos registra, é que esses que estão agora representando o reino de Deus, que estão pregando o evangelho, eles vão ser acompanhados por sinais. Ou seja, o texto de Marcos diz que os sinais seguirão aos que crerem. E os sinais serão manifestos através da vida dos discípulos por onde eles passarem. E esses sinais trazem demonstrações do poder de Deus. Então, a partir dessa perspectiva, nós vamos ver que foi assim com Jesus, que Jesus, ele, quando cruzava com as pessoas, Jesus, ele curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios, Jesus anunciava o reino de Deus, as pessoas, ao serem curadas, todos aqueles que estavam ao redor, tinham um sinal do reino de Deus, ou seja, toda vez que Jesus expulsava um demônio de uma pessoa, essas pessoas viam a manifestação do reino de Deus, e isso abria a possibilidade de Jesus anunciar esse reino para as pessoas. E da mesma maneira, Jesus não nos chamou, por exemplo, para ser uma represa de milagres. Ou seja, não tem a ver com os milagres que Jesus faz diretamente nas nossas vidas, mas tem a ver com os sinais que Jesus quer manifestar através de nós, para que as pessoas, através das curas, através das libertações, através dos sinais que são manifestos nas nossas vidas e por meio de nós, as pessoas possam ver que há uma realidade maior do que a realidade presente aos seus olhos, do que a realidade de que os seus olhos conseguem enxergar. E que esses milagres que acontecem, essas curas que acontecem, essas libertações que acontecem, são nada mais do que sinais do reino de Deus presente no nosso mundo. E que esses sinais abrem uma porta para a gente anunciar o reino de Deus para as pessoas. Então, se isso abre uma porta para que o reino de Deus, para que o evangelho seja pregado às pessoas, então nós precisamos ter uma consciência da importância de nós nos movermos em sinais, a importância de nós pregarmos o evangelho com poder. Então, esse primeiro subtópico, caro professor, é importante para que a gente possa trazer para a nossa juventude a importância de nós caminharmos, de nós nos movermos em sinais. De que nós não podemos nos contentar em somente ser evangélicos nominais, que falam de um reino de poder, mas que não vivem a partir desse poder que Deus possui, que não vive a partir dessa verdade que nosso Deus é um Deus que faz milagres, que o nosso Deus é um Deus que cura enfermos, que o nosso Deus é um Deus que liberta as pessoas daquilo que as mantém cativas. Mas o reino de Deus, mais do que palavras, é demonstrado através
de poder. Então é importante levantar nesse subtópico, a partir dessa visão de Marcos 16, de que para nós evangelizarmos as pessoas, nós precisamos ser portadores do poder de Deus. De que Deus deseja manifestar através de nós o seu poder, porque é somente o poder de Deus que pode realmente resgatar as pessoas dessa realidade de cativeiro que elas estão, do pecado, e que muitas vezes elas são oprimidas por Satanás através desse cativeiro. Então é necessário que nós, ao pregarmos o Evangelho, preguemos o Evangelho seguido de sinais. E essa é uma promessa de Jesus àqueles que decidem evangelizar. Evangelismo não é algo opcional para um cristão. Na nossa vocação, o evangelismo é algo que faz parte do nosso DNA. É quem nós somos. É aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, que estão tão impregnados por essa mensagem, que não conseguem se separar dela. Que todo ambiente, que toda esfera da sociedade, que toda plataforma das nossas vidas se torna uma oportunidade de nós apresentarmos Jesus como Salvador, como Senhor às pessoas. E para isso, a gente precisa trazer para os jovens uma vida de propósito, uma vida intencional, uma vida de quem realmente entendeu que se está vivo até hoje é porque tem algo que Deus deseja comunicar, algo que Deus deseja realizar através das nossas vidas, através da vida de cada jovem. Já no subtópico B, que tem por título Fazer Discípulos, nós começamos a trabalhar a partir de uma outra perspectiva. Não uma perspectiva apenas de evangelismo, que muitas vezes nós vamos ter contatos pontuais com as pessoas e naqueles contatos Deus se manifesta através dos sinais e que nós pregamos o evangelho para as pessoas naquele momento, mas esse subtópico B vem trazer a perspectiva agora de Mateus 28, que é uma abordagem não só sobre o senso de urgência da pregação do evangelho, mas agora de um senso que destaca a perseverança. E por que destaca a perseverança? Porque agora fala mais de caminharmos com as pessoas que convivem conosco todos os dias, ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus, ensinando as pessoas a respeito dessa mensagem que nós fomos resgatados por ela, estamos sendo transformados por ela e que nós carregamos conosco. Isso vai exigir de nós não apenas uma evangelização pontual, mas vai fazer com que nós venhamos ensinar as pessoas e também venhamos ouvir as pessoas ao longo da vida, com paciência, com diálogo, procurando entender a visão de mundo da pessoa, procurando entender quais são as experiências, muitas vezes, que essa pessoa teve, que trouxe ela a ter esse devido momento que nós convivemos com ela, e que, por meio do relacionamento, nós possamos agora transmitir o evangelho para ela, nós possamos instruí-la, nós possamos ensiná-la, nós possamos ouvir o contraditório e trazer respostas das verdades que a Bíblia testemunha para nós, verdades que estão presentes naquilo que nós professamos quanto cristãos e que as pessoas precisam ouvir essas verdades para que elas possam ser libertas da escravidão do pecado. E isso muitas vezes não vai ser através apenas de uma pregação. Às vezes vão ser sementes que iremos plantar continuamente na vida das pessoas e que às vezes essa semente ela vai começar a germinar daqui a 10 anos, mas que exige de nós, enquanto convivemos com essas pessoas, que nós venhamos regar todos os dias através do relacionamento, através do amor que nós comunicamos, não só de palavras, mas também de atitudes. Que as pessoas possam ter essas sementes regadas por nós dia após dia.
que muitas vezes essa semente ela vai germinar no coração da pessoa e Deus vai pôr o desejo dessa pessoa dela falar com Deus. E somos nós que vamos ensinar as pessoas como falar com Deus. E o que é que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar ensinando as pessoas a orar. Nós vamos estar ensinando, por exemplo, as pessoas como ouvir a Deus. E ouvir a Deus nada mais é do que ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra de Deus. E através da palavra, Deus falar com essas pessoas. Mas nós precisamos pacientemente acompanhar essas pessoas e ensinar essas pessoas como ler a Bíblia corretamente, como estudar a Bíblia corretamente, para que essas pessoas possam aí então entender o Evangelho, que nós possamos explicar a Bíblia para as pessoas. Só que isso leva tempo. E com o passar do tempo, as pessoas comecem a entender o Evangelho e passem a crer no Evangelho. Isso não se trata apenas de uma pregação, se trata de um discipulado. E discipulado leva tempo. Discipulado exige de nós perseverança, o discipulado exige que nós, juntamente com essas pessoas, venhamos perseverar no ensino, venhamos perseverar nas orações, que nós venhamos perseverar na comunhão, ou seja, no relacionamento, é a vida na vida. Isso leva tempo. Nós precisamos transmitir aos nossos jovens a importância de não gastar tempo, mas investir tempo nas pessoas. Numa sociedade em que as pessoas estão impacientes e querem as coisas prontamente, o discipulado é um desafio para a igreja. E talvez, professor, para o seu jovem entender isso, talvez você, talvez o líder da juventude, talvez irmãos mais velhos na igreja precisem gastar tempo com a juventude também. Porque não tem como ele fazer discípulo fora do contexto de igreja local, muitas vezes, no trabalho, na escola, na família, se ele não estiver sendo discipulado. Porque somente um discípulo de Jesus, que se submete ao discipulado, é capaz de fazer outros discípulos para Jesus. Então não tem como ele transmitir o que ele não recebeu. E isso vai além das aulas na escola bíblica dominical, por exemplo. Isso vai ser ensinado através da vida que ele tem por modelo. No caso, pode ser você mesmo, professor. Então, a nossa vocação passa por esse discipulado. A nossa vocação passa, sim, pela pregação do Evangelho, mas a nossa vocação também passa pelo discipulado, passa em perseverar, passa em gastar tempo com as pessoas, em investir tempo com as pessoas. E é necessário a gente comunicar isso aos jovens para que eles possam ter um posicionamento correto no dia a dia. Porque muitas vezes a gente vê pessoas, inclusive jovens, que ele tem uma fé nominal, de que ele é discípulo de Jesus no contexto da igreja, mas ele não entende que ele precisa ser discípulo de Jesus e fazer discípulos em outros contextos. Mais uma vez, é necessário a gente trazer essa realidade do discipulado para a vida cotidiana, do dia a dia. No tópico 3, a gente vai trazer agora uma abordagem sobre, como diz o título desse tópico, que nós precisamos de poder do alto. Nós podemos vir com esse discurso sobre vocação, sobre a importância de representar a Deus em todas as esferas, que nós somos sacerdotes de Deus, que nós ministramos a sociedade a qual nós estamos inseridos. Mas se nós não tivermos esse poder do alto para pregar o Evangelho, para discipular as pessoas, nós não vamos ser eficazes na nossa vocação e nem na nossa missão. Nós temos acesso a todo tipo de informação na nossa geração.
A nossa geração muitas vezes ela consegue ter uma gama de informações, mas ela não consegue ser profunda em Deus. E nesse tópico, nós queremos levantar principalmente a importância de que tudo aquilo que nós vamos desenvolver em termos vocacionais, representando a Deus, anunciando o reino, começa com oração. E não apenas uma reunião de oração na nossa igreja local, mas sobre a importância do jovem desenvolver uma vida de oração, e essa vida de oração faça com que esse jovem se torne sensível à voz de Deus. Nós precisamos olhar para o exemplo do Senhor, que ele tinha uma vida de oração. Antes dele fazer qualquer coisa, ele investia tempo buscando o Senhor. Eu te desafio, por exemplo, a levantar esse questionamento com seus jovens em sala de aula, em abrir o aplicativo ou abrir as configurações do celular deles e ver quanto tempo eles gastam, por exemplo, nas redes sociais. Quanto tempo eles gastam no Instagram, no TikTok, quanto tempo eles gastam no WhatsApp. E fazer um contraponto de quanto tempo eles investem em oração. E talvez desafiá-los de uma maneira mais prática, que aí que nós vamos entrar até mesmo no próximo tópico, de que nós precisamos resgatar alguns valores ou algumas práticas que duas gerações anteriores à nossa tinham, de investir tempo com o Senhor. De que muitas vezes nós falamos em um avivamento, de que Deus deseja derramar um avivamento na nossa geração, mas nós precisamos criar um movimento intencional de busca, que é até mesmo a proposta do subtópico B, que diz: Jesus pode fazer de novo. Para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para fazer discípulos, nós precisamos de poder do alto. Nós precisamos do poder de Deus. E eu queria trazer aqui, nesse subtópico, um exemplo histórico de quando os jovens buscam a Deus e Deus vem e derrama sobre eles do seu poder e os capacita para pregar o Evangelho. Que é o exemplo do avivamento que aconteceu no país de Gales, no início do século XX, de que jovens começaram um movimento de oração. E esses jovens que começaram esse movimento de oração receberam não só visitações, mas um derramado do Espírito Santo jamais experimentado por eles e pela sua geração, ao ponto de começarem a confessar os seus pecados diante de Deus, ao ponto de se arrependerem desses pecados, ao ponto de suplicar a Deus perdão e suplicar para que Deus transformasse as suas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque foi esse movimento de oração que levou os jovens daquela nação a experimentar um avivamento, que a pregação do Evangelho, que a busca por Deus, que a busca por santidade tornou-se algo natural nas suas vidas. Ao ponto que uma das principais orações feitas naqueles dias, daquela geração, era enfatizada por um pedido. Um pedido de que Deus dobrasse eles, assim como o ferreiro faz com ferro no seu ofício, que Deus viesse dobrá-los ao ponto deles caberem exatamente aonde Deus queria colocá-los. Ou seja, de caber exatamente no propósito de Deus. Às vezes nós vemos a nossa geração
fazendo buscas e orações, muitas vezes autocentradas. É a buscar a Deus para que possa ter um relacionamento amoroso, bem-sucedido. É a busca por Deus para que Deus abra uma porta de emprego. É a busca por Deus para que Deus venha curar, se não eles, algum familiar. Campanhas e mais campanhas. Mas talvez seja a hora da gente trazer o jovem para essa realidade de uma busca superior. Uma busca por quebrantamento, uma busca por arrependimento, uma busca por avivamento, uma busca por santidade. E tudo isso começa com o movimento de oração. Para que, a partir de um movimento de oração, nós possamos realmente agora estar inflamados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que se manifesta nas nossas vidas para pregar o Evangelho. E aí sim, manifestar através das nossas vidas os sinais do reino dos céus. Para que milagres genuínos do Espírito Santo venham se manifestar em nossa vida e através de nós. Que pessoas, quando nós orarmos, sejam curadas. Que pessoas, ao cruzar o nosso caminho, nós possamos liberar sobre ela palavras de conhecimento. Que essas pessoas possam realmente ouvir algo da parte de Deus através das nossas vidas. Mas isso passa, principalmente, pela nossa busca pela presença de Deus. É necessário, de maneira intencional, começarmos um movimento de oração com a nossa juventude. O tópico 4, ele vem trazer agora, como diz o título, testemunhas de Cristo. Se a gente for para as Escrituras, quando Jesus ele dá ordem para os discípulos que estão ali em Jerusalém, agora na sua partida aos céus, que eles deveriam ficar em Jerusalém, né, até serem revestidos de poder. E esse revestimento de poder que viria através da pessoa do Espírito Santo, por meio dessa busca, por meio dessa oração que eles estariam perseverando ali durante dias, faria com que, por consequência, eles se tornassem testemunhas de Jesus. Ou seja, para que eu possa ser uma testemunha de Jesus, eu necessito de uma capacitação do Espírito Santo, do poder de Deus, para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu possa anunciar o Evangelho. E a palavra testemunha falada por Jesus na língua original é martúrio, que significa ser testemunha falando do que viu e ouviu a respeito de alguém, a respeito de um fato. E não apenas ser uma testemunha, mas ser uma testemunha ao ponto de estar disposto a morrer pela causa que está testemunhando. Ou seja, estar disposto a morrer por aquilo que viu e ouviu. E nesse caso, está disposto a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Levante esse questionamento, por exemplo, com os seus jovens em sala de aula. Se hoje fosse necessário morrer pelo Evangelho, vocês estariam dispostos a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Da mesma forma como os nossos irmãos que são perseguidos em outras nações, no Oriente Médio, na África, por conta de serem discípulos de Jesus, que muitos deles perdem a vida, se hoje eles estão dispostos a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. E talvez a resposta do fato deles não serem dispostos, se caso a resposta deles seja negativa, de morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, é porque lhes falte poder do alto. É que lhes falte poder de Deus.
É que lhes falte esse batismo de consciência que o Espírito Santo traz sobre nós. De que nós não podemos morrer com essa mensagem, que nós não podemos guardar essa mensagem para nós. E que esse poder do alto, que esse batismo de consciência que o Espírito Santo nos traz, que essa capacitação, que é o poder de Deus, o dunamis de Deus, o poder que nos faz em movimento anunciar o Evangelho por onde passarmos. Viver uma vida que vale a pena correr os riscos de morrer pela mensagem do Reino de Deus. Que vale a pena, com ousadia agora, pregar o Evangelho com coragem, mesmo estando diante de oposições e ameaças que nos cercam. Mesmo correndo o risco de sofrer, seja ideologicamente, seja fisicamente, perseguições. Assim como os apóstolos sofreram no início da igreja, nos primeiros dias da igreja, que muitos deles apanharam, muitos deles foram mortos, muitos deles, como o próprio apóstolo Paulo, chegou a ser apedrejado por conta do Evangelho. Levante esse questionamento. Se realmente o seu jovem que está presente na sala de aula, eles se consideram a testemunha de Jesus Cristo. Se ele está disposto, por exemplo, a perder o emprego por conta de ser um discípulo de Jesus. Se ele está disposto em perder oportunidades na carreira profissional dele por ser um discípulo de Jesus. Por conta dessa mensagem do Reino de Deus. Porque só a partir daí que a gente começa a ter um termômetro da necessidade que nós temos, poder do alto, e o quanto nós estamos caminhando nessa direção, nessa busca. E talvez a gente chegue num diagnóstico de que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos nos quebrantar, que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Que a nossa geração precise realmente entrar num movimento de busca, um movimento realmente de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus, de humilhação diante de Deus, para que a gente aí sim possa se levantar com o poder do alto para anunciar o Evangelho. Essa talvez seja a maior necessidade da nossa geração. Porque tudo que a gente for fazer como representante do Reino de Deus, como diz a nossa conclusão, inclusive a pregação do Evangelho, que é prioridade nessa missão e nessa vocação que recebemos do Senhor, só podem ser feitos se o Espírito Santo nos conceder poder. Não existe ciência, técnica ou ferramenta de comunicação que possa substituir o poder do Espírito na pregação do Evangelho. Se os perdidos não são encontrados, não é por falta de poder da parte de Deus, mas falta de busca da nossa parte, da nossa geração. E aqui eu encerro esse conteúdo bíblico, teológico, dentro da proposta dessa lição, te encorajando, professor, a realmente chamar a juventude para essa busca, para esse compromisso com o Evangelho, para essa busca intencional da presença de Deus, para que aí sim o poder de Deus os capacite e use a vida de cada um deles na pregação do Evangelho, a partir da vocação que cada um possui. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria na ministração dessa lição.